capítulo 4, a gente vai fazer realmente uma reflexão bem breve, porque meu dia hoje foi meio que agitado, entre tantas outras coisas. Já fui para Carlos Chagas, ver se eu consegui uma vaga lá no Pastor Edson, uma amiga minha, ficou correndo, e hoje eu tive que levar a Anne para fazer vestibular também, e é assim que a vida vai, né? Mas pedir graça e misericórdia a Deus, e Deus colocou no meu coração esse capítulo 4 de Tiago, para que a gente pensasse em algumas coisas. Não vai ser uma mensagem pontual, né? Mas é um capítulo que traz algumas reflexões para o nosso coração. E a primeira reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos é com relação ao que está escrito nos versículos de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Então essa é a primeira reflexão. Irmãos, Deus chega para nós e diz que a gente não recebe as coisas porque a gente não pede. E muitas vezes a gente não recebe as coisas porque quando a gente pede errado, a gente pede mal, a gente pede buscando tão somente os nossos interesses. Na maioria das vezes a gente conduz a nossa vida olhando muito mais para o nosso umbigo do que para as necessidades dos outros, nem tampouco as necessidades do reino de Deus e as coisas espirituais. Então a gente precisa aprender isso com a palavra de Deus. A gente tem que ter esse senso de sabedoria, de entendimento. Porque o que a gente está vendo aí é o que está aqui. As pessoas estão se matando, as pessoas estão se consumindo, as pessoas estão se destruindo e as pessoas estão vivendo situações que mostram que a cada dia que passa o homem está mais distante de Deus. E quando o homem se lembra de Deus, só se lembra de Deus porque está interessado em alguma coisa para si mesmo. A gente vê o que aconteceu lá na Bulgária, um país tão tranquilo, vem um maluco e faz aquilo que fez. Eu estava lendo uma reportagem de uma mulher que entrou vestida de médica numa maternidade em São Gonçalo, se eu não me engano. E aí leva a criança para fazer um exame, sequestra a criança para ela, porque ela queria muito ter uma filha. E a gente olha, aparece aquela cena na televisão de rapazes fazendo aqueles cavalos de pau, aí um atropela um monte de gente. A gente vê uma certa imbecilidade na mente e no comportamento humano. O camarada vai para um lugar desse fazer uma coisa errada e ainda leva o carro da empresa. O cara tem que ser muito imbecil, né? Muito
Divine. A Anne estudou com um rapaz, não que fosse do mesmo ano do que ela, mas estudou com um rapaz no Pentágono, e o irmão desse rapaz foi até o príncipe do aniversário de 15 anos da Joselita, jovem aqui da igreja, adolescente. E uma colega da Anne estava numa festa com esse rapaz, e esse rapaz tinha bebido muito e ofereceu carona para as meninas. Menina, você vai dirigir bebendo desse jeito? Ele disse, não, como é que diz? Estou protegido, como é que esse pessoal assim, espírita fala? Hein? Não é tipo o corpo fechado, mas eu estou guardado, sei lá, uma expressão dessa. Aí, que ele pode beber à vontade e dirigir, que não vai acontecer ele, porque ele está assim, né? Debaixo de uma proteção, né? E aí agora chega a notícia que esse rapaz com outro colega foram para uma festa, beberam, e voltando da festa da Barra da Tijuca, bateram com o carro, morreu os dois. Cadê a proteção, né? A proteção estava dormindo na hora, né? Rapaz de 21 anos morreu. Então, e aí Tiago expressa esse sentimento de Deus. Deus disse, vocês se matam, vocês se destroem, vocês têm inveja, vocês têm toda sorte de sentimento ruim, e não precisava nada disso, era só vocês me pedirem, vocês teriam coisas boas. Mas vocês tentam ter coisas boas do jeito de vocês, da maneira que vocês acham correta. Eu fico imaginando essa mentalidade humana. Eu vi essa semana na televisão uma reportagem de uma mulher que contrata uma fotógrafa para fazer o álbum da formatura da filha. O álbum custava R$ 1.600 e ela combina com o namorado de, na hora do encontro com a fotógrafa, quando a fotógrafa entregasse o álbum e ela entregasse os R$ 1.600, o namorado ia assaltar, ia pegar o álbum e ia pegar os R$ 1.600 de volta. E ela está lá na delegacia prestando queixa, consolando a fotógrafa. Daqui a pouquinho entra o namorado, ele foi preso pela polícia. Quando ela viu o namorado, eu fico imaginando, gente, eu não sei por que Deus ainda não... Porque a coisa está assim. Então, e aí o Senhor chega e diz, olha, vocês vivem a lutar, a fazer guerra, a praticar essas coisas, não pedem nada para mim. E quando vocês resolvem pedir, vocês não têm, porque pedem errado, pedem apenas para satisfazer os desejos e os prazeres de vocês. E às vezes a gente pensa que isso é lá fora, irmãos, mas isso é aqui dentro também. Quantos crentes só pedem coisas a Deus para realizar os seus desejos, os seus prazeres? E aí, a gente se esquece, irmãos, que a nossa vida, ela é uma vida passageira. Nós somos forasteiros aqui. Essa não é a nossa pátria. Aí a gente vai lá para o versículo 14, Tiago vai dizer assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece, se dissipa. Irmãos, é por isso que Salomão dizia que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A gente faz as coisas nessa vida como se a gente tivesse
a vida inteira, dezenas e dezenas de anos pela frente, e nem sempre é assim. É por isso que Jesus diz: basta a cada dia o seu mal. E às vezes a gente se perturba interiormente falando por causa do dia de amanhã, e a gente nem sabe se esse amanhã vai chegar. E é por isso que o Senhor Jesus disse: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e aí as demais coisas os serão acrescentadas. Se houver um amanhã, esse amanhã vai ser abençoado por Deus. Esse amanhã vai estar debaixo da mão abençoadora e vitoriosa de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem um propósito na vida daqueles que o amam. E quando o crente se submete a essa busca de Deus, quando ele se achega a Deus, quando ele se aproxima de Deus, ele tem uma surpresa. Sabe qual é a surpresa? Ele percebe que Deus também está se aproximando dele. Quando você decide se achegar a Deus, se aproximar de Deus, você é surpreendido, porque Deus também decide se aproximar de você. E aí, irmãos, a gente aprende aqui nesse texto de Tiago que não basta apenas resistir o diabo, resistir o mal, porque isso não é suficiente. Para que o diabo fuja, para que o mal fuja, para que a gente consiga estar debaixo da mão abençoadora de Deus, a gente tem que se sujeitar a Deus, se aproximar de Deus. E aí a gente entende isso quando a gente lê o versículo 7 e o versículo 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E aí Tiago, ele traz essa pérola para nós, porque, irmãos, muitas vezes nós pecamos e apresentamos a Deus mãos sujas, contaminadas. Mas quando lá no íntimo do nosso coração a gente entende que não basta somente orar, mas a nossa oração precisa estar adornada com coisas que agradam o coração de Deus. E se a gente quer agradar o coração de Deus, a gente precisa entender que é Ele, Deus, o Senhor do tempo. E em vez da gente ficar estabelecendo sonhos e projetos humanos, a gente precisa entender o que Deus falou através do profeta Jeremias, quando ele disse: eu tenho planos para a vida de vocês. E o Senhor termina esse versículo dizendo que os planos que Ele tem para nós são planos de um futuro maravilhoso. Deus tem coisas boas. Então, o que a gente precisa fazer é se sujeitar a Deus, se submeter à vontade de Deus, ao senhorio de Deus, à soberania de Deus. O que precisa ser feito é resistir ao diabo em todas essas ciladas, e todas essas armadilhas, e todas essas vaidades que às vezes o diabo coloca como isca e a gente morde. Mas quando a gente se achega a Deus, se aproxima de Deus, e
Deus se aproxima de nós, só resta uma coisa para o diabo. O que é? Sair fora, bater em retirada. Então, o que Deus espera, irmãos, é que a gente tenha a consciência do versículo 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nisto a gente deve colocar o nosso pensamento. Se a gente sabe o bem, se a gente sabe aquilo que Deus espera da gente e a gente não faz, aí a gente comete pecado. E aí a gente começa a entender por que muitas vezes a gente não tem nada, não consegue nada, por que muitas vezes Deus rejeita a nossa oração, por que muitas vezes Deus não responde a nossa oração. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um Deusinho dentro da gente, e esse Deusinho que está dentro da gente quer ter o controle de todas as coisas. E quando esse Deusinho que está dentro da gente, que se chama eu, ele quer dominar, então ele vai sempre nos afastando de Deus, vai sempre nos distanciando de Deus, vai sempre impedindo que Deus possa operar maravilhas nas nossas vidas. Então, é uma reflexão. Nós temos que aprender, se submeter a Deus, porque no versículo 6, a Bíblia diz: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que a gente possa escolher estar debaixo da graça, porque é debaixo da graça que a gente é mais do que vencedor. É debaixo da graça que a gente reconhece o senhorio e a soberania de Deus. É debaixo da graça que a gente se aproxima de Deus. É debaixo da graça, da humildade, é que a gente põe o diabo para correr. E que seja assim na nossa vida, e que a gente possa pensar, e que você possa ler esse capítulo em casa, para que em todo tempo a gente possa orar e possa ter certeza de que Deus vai ouvir as nossas orações, para que a gente tenha certeza que na medida que eu dou um passo em direção a Deus, Deus dá um passo na minha direção. E quanto mais perto eu estou de Deus, submisso à vontade de Deus, como servo humilde, aí sim, a mão abençoadora e vitoriosa de Deus está sobre a minha cabeça, a nossa cabeça. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor.